do sol do urucume verde, da chapada do Araripe, sonolenta a tarde cai, noite vem ninar o Cariri. Dorme o canavial, marmeleiro piquezal, e as palmeiras do coco, babaçu. Cores claras, urubus reis, vim, jacu, caboclo, lindos, abelês, cigarras, papaventos, guaxinins, rolinha, cascavel, guará, já vão dormir, dormir. Vejo-a sempre desde quando abri meus olhos à luz, sempre, sempre fascinando com seu nevado capuz. Como gostava de vê-la, tão forte, fecunda e bela, no seu verdor opulento, com 1000 ipês seculares, beijando-se além, nos ares, em bambuleios ao vento. Maçarandubas gigantes, formosos jequitibás, mandiribas tão possantes, quais hercúleos baobás. Tudo bem unido e de cipó tão tecido, que nem mesmo os passarinhos penetravam na urdidura daquela densa espessura que acompanhava os caminhos. O Araripe, meu patrão, é um grande chapadão que dá gosto a gente olhar. Mede mais de 30 léguas de comprido esse pai d'égua no sul do meu Ceará. Do Araripe para o norte, todo o rio tem por sorte no Jaguaribe cair. Já para o sul, todo o riacho é no São Francisco, eu acho, que eles acham de sair. Pois bem, do ponto de vista ecológico, a região do Araripe é muito interessante, porque nós temos essa chapada monumental que chega a quase 1000 metros de altura, que tem 650 mil hectares de topo, unindo, aproximando Ceará, Piauí e Pernambuco. E vazando do sopé dessa chapada são mais de 320 fontes, a maioria do nosso lado cearense. É a ressurgência, é a vazão dessas fontes que faz com que nós tenhamos uma vegetação exuberante do lado cearense. Um brejo de altitude com características de Mata Atlântica. A gente acha pau de jangada aqui. Nós temos, ao longo de cada nascente dessa, uma vegetação bonita, luxuriante, com árvores altas, bem formadas. O que os cientistas chamam de floresta tropical, estacional, subperennifolia, pluvio-nebular, é o que nós, caboclo, conhecemos por mata úmida. Ela se deve à vazão das fontes e às chuvas orográficas, essas chuvas que caem aqui, onde a chapada desce em direção à depressão sertaneja. Assim que a gente sobe a chapada, essa mata úmida ela se diferencia num cerradão. As árvores vão ficando mais baixas, ela continua rica, exuberante, mas gradativamente vai perdendo altura. E um pouco mais adiante, esse cerradão se transforma num cerrado. E a gente tem a impressão que está nos chapadões das Minas Gerais, ou de Goiás, ou lá em Brasília, né? No cerrado nós temos o piqui, a mangaba, a faveira, né? A fava danta. E esse cerrado, ele tem uma continuidade, ele vai dar num carrasco, que é uma formação florestal tipicamente nossa, da Chapada do Araripe e da Serra da Ibiapaba, nas divisas do Ceará com o Piauí. Então, essa grande diversidade, essa gama de ecossistemas, mata úmida, cerradão, cerrado, carrasco, essa mata ciliar que acompanha cada um dos drenos principais, dos riachos, dos rios,
que formam a rede hidrográfica do Vale do Cariri, nos torna uma região privilegiada. Nós temos aqui uma zona de cocal, semelhante ao que se vê lá no Maranhão, nessa transição de cerrado para pré-Amazônia maranhense. Aqui é a mesma coisa. O coco-morondongo, que é o mesmo babaçu do Maranhão. Nós temos aqui o buriti, essa palmeira maravilhosa, macaúba. Nós temos um coquinho maravilhoso que se faz um rosário, que é o catolé. Esse é o rosário que a criança gosta de rezar, comendo as contas. Esse é o meu Cariri bonito, maravilhoso. Esse ecossistema rico, variado, diverso, que faz o poeta dizer assim: meu Deus, muito obrigado por me ter plantado aqui, nas terras abençoadas do meu belo Cariri. Lugar que moça beija com gostinho de piqui, e o beijo tem um doce que só mel de jataí. O segredo dessa fonte que avança na terra molhada, entre pedras, capim, descendo o monte, me lanço na água que me abraça, e pelo som que se espalha da nascente, clave de luz nessa música de sol, som da aurora, melodia efervescente, som da cor da luz do arrebol. A Chapada do Araripe, ela é um divisor de águas da bacia do São Francisco e da bacia do Jaguaribe. No caso da bacia do Salgado, a drenagem que cai no platô da Chapada, que é infiltrada no pacote de arenisca da formação Exu, ela drena, e na base da formação Exu tem uma outra formação chamada formação Arajara, com uma leve inclinação para o Ceará, e essa água drena, e logo numa cota em torno de 750 metros de altitude, ela tem essas surgências, né, que são em torno de 298 fontes que jorram para o lado do Ceará. Essas águas formam pequenos riachos que vão convergindo para um rio principal, né, que é o Rio Salgado. Há uma contribuição dessas águas das fontes para recarga de um outro aquífero que está nessa parte mais baixa da planície, que nós chamamos aquífero médio, onde estão situadas as cidades, né, de Crato, Juazeiro, Barbalha, Missão Velha, Porteiras, Abaiara, Brejo Santo, Milagres. E tem um outro aquífero, um aquífero inferior que está na borda da bacia, um aquífero menos espesso, né, com capacidade menor de acumulação de água, que nós chamamos o aquífero inferior, né, da formação Mauriti, que também tem sua recarga de uma forma assim direta. No caso do aquífero superior, essa eficiência da infiltração, né, no platô da Chapada, a cobertura vegetal ela tem uma influência assim, fundamental na eficiência dessa infiltração. Já foram alguns trabalhos científicos, né, foram desenvolvidos. Nós precisamos ter um domínio maior dessa infiltração, com valores mais precisos de como procede realmente essa eficiência e em que quantidade nós estamos recarregando esse aquífero superior, monitorar todas as 298 fontes, ter um domínio de ciclo hidrogeológico, quanto tempo entre ela precipitar em cima do platô da Chapada, qual o tempo que ela vem a aflorar nessas surgências, nas fontes, na verdade, né, que alguns estudos já dão indicadores de em torno de 180 anos, entre a precipitação e a surgência. E essa contribuição também, a COGEA vem desenvolvendo um trabalho de quantificar o comportamento dos níveis dos poços no aquífero médio. Então a gente já tem alguns indicadores desse comportamento, como é que a precipitação dessa recarga direta está se conduzindo ao longo de 4 anos, que nós estamos monitorando em torno de 204 poços
com equipamentos, né, que observam isso de uma forma online, e outros que são medidos manualmente, mas que para que nós possamos ter um domínio de toda essa disponibilidade hídrica que nós temos nesses 3 sistemas aquíferos. Orquestrador nesse canto coração, pelos acordes da vertente luminosa, lamento ver tua vida pelo chão, paisagem fria de essência venenosa. A partitura sofrida desse encanto, desse oásis que chamamos Cariri, não deixar desafinar esse meu canto, nota por nota no compasso vão ouvir. Fora motosserra, fora predadores, deixa em paz a serra, os bichos e seus cantores. Fora motosserra, fora predadores, deixa em paz a serra, os bichos e seus cantores. A Floresta Nacional do Araripe foi a primeira floresta nacional criada no Brasil. Ela é uma unidade de conservação federal e o seu objetivo principal é proteger os recursos naturais de toda essa região do topo da Chapada, principalmente no que diz respeito à fauna e à flora dessa região. Ela também desenvolve os trabalhos de pesquisa científica, educação ambiental, uso sustentável dos seus produtos florestais, a fiscalização, a prevenção e o combate dos incêndios florestais. Nós trabalhamos na área da Floresta Nacional do Araripe, levando em consideração não só os seus recursos para gerações presentes, mas principalmente para gerações futuras. Por isso, a gente tem uma norma de gestão da unidade. Essa norma de gestão é o que diz como podemos trabalhar dentro da Floresta Nacional do Araripe, desde da pesquisa científica até a coleta e o extrativismo dos seus produtos. A Flona, ela é reconhecida não só pela sua importância, ambiental para a região do Cariri, mas também pelo seu trabalho, com todas as comunidades do seu entorno. Nós temos um trabalho com as pessoas que extraem o piqui. É um trabalho que vem se desenvolvendo ao longo de 20 anos e que já tem demonstrado que realmente trabalhar com as comunidades que precisam dessa floresta para sobreviver é uma coisa positiva desde que seja acompanhada. Temos também um trabalho interessante no que diz respeito à educação ambiental. As pessoas já respeitam, de certa forma, a floresta, principalmente os alunos, os estudantes, os universitários, de uma forma geral, que já vê a floresta como uma tábua de salvação para a nossa questão ambiental, que nós sabemos que já está muito comprometida. Ela tem uma importância muito grande também a nível nacional, por ser a primeira floresta criada no Brasil, mas também por ela estar numa região de semiárido, está ilhada, porque nós sabemos que o resto da Chapada está toda comprometida, com desmatamento, com o uso energético da lenha e outros meios de sobrevivência, que nós temos nessas outras áreas da Chapada, e a floresta ainda está de pé, podemos dizer assim,
com toda a sua exuberância. Isso já podemos contar como resultado de todo um trabalho que tem sido feito à frente das gestões dessa unidade. E são 344 fontes que a Chapada doa ao Nordeste. 20 milhões de metros cúbicos d'água gratuitamente, sem uma despesa de energia, sem coisa nenhuma, saída por gravidade. E é sabido que a Chapada, que é uma bacia de calcário, que colhe toda a água dos invernos, capta toda a água que cai aqui e somente 6 meses depois é que essa água aparece nas fontes. E essas fontes, por um capricho da natureza, são mais caudalosas no Cariri cearense. Por quê? Porque o lençol de calcário, que é a tapete da Chapada, é inclinado para cá. É a Chapada que faz o Cariri Cariri. E essa Chapada precisa ser defendida do jeito que estão desmatando tudo, transformando em lenha e em carvão, não vai sobrar nada. As cacimbas lá do jardim, aquela área das cacimbas, já é um pequeno deserto, não tem mais árvores, tem arbustos, velames, tem que haver uma providência. E aí na Chapada tem espécies animais em extinção. Dificilmente se vê um tamanduá na Chapada hoje, dificilmente se vê uma siriema. Tem que se ver a Chapada como o oxigênio, o pulmão do Cariri. Se a gente não defender isso, as gerações futuras vão ter um grande deserto aí de arenito, um monte de terra, sem vida. O imediatismo do homem rural do Cariri é um fato. Tem gente que descasca árvores aí na serra somente para ela secar, porque sabe que lenha seca pode ser tirada. Então é terrível o que acontece aí. Tem que haver uma mudança de consciência e é bom esse filme para que as gerações futuras se capacitem de tudo isso e possam defender. Porque se a gente não defender, e essa defesa deve começar do curso primário, do menino, a coisa vai se acabar mesmo. Quando eu nasci e me entendi, foi olhando uma curvatura muito grande de uma serra que parecia querer me abraçar com a sua beleza. E eu perguntei à minha mãe o que significava aquela coisa tão bonita em redor da nossa cidade. E minha mãe dizia que se tratava da Serra do Araripe e que ali existiam muitas fontes de água e que existiam também muitos animais bonitos. E, a partir daí,
tempos depois, eu já buscava as veredas que levavam à Serra do Araripe para sentir muito mais do que a minha mãe conversava. É uma chapada de mais de 60 quilômetros, com um arvoredo alto, arvoredo mesmo florestal, todo verde, e que parecia que nós andávamos num outro mundo diferente, onde tudo era ar puro e silêncio nativo. O fogo, a foice, o machado, andando sempre a porfia, no esforço conjugal, varreram a mataria. Na floresta rarefeita, a magia está desfeita, e de um passado opulento, resta-lhe poucos visgueiros, dando o fruto suculento. Mesmo assim, desprimorosa, dos seus dotes despojadas, acho sempre tão formosa a minha serra dourada, que peço a Deus não morrer, sem nos meus olhos reter a visão desses seus flancos, donde emana água em torrente, tufando-lhe o pé virente de rosas e lírios brancos. A Chapada do Araripe é uma das chapadas reconhecidas primeiro no Brasil. Portanto, através disso foi criado o Fórum da Mesorregião Chapada do Araripe, onde o governo, tanto federal quanto estaduais, destinam recursos para projetos de desenvolvimento nessa área. Por isso, quero deixar bem claro que é de suma importância a Chapada do Araripe para que tomamos conhecimento da preservação ambiental também nessa região do Piauí. A importância da Chapada do Araripe para o município de Fronteira, não só para o município de Fronteira, mas para toda a região que faz parte dessa chapada, é de suma importância, pois hoje a região está sendo afetada com a falta de chuva e uma das maneiras mais práticas e mais fáceis de fazer é a preservação do meio ambiente, o entorno da Serra da Chapada do Araripe, o qual poderá trazer vários benefícios para a Fronteira, como uma parte da melhoria climática e, é claro, todo um processo de animais que fugiram, a gente pode trazer de volta e, na verdade, a água, que tinha muitas fontes e aqui hoje já todas secaram. É da Chapada que nós retiramos o nosso sustento, então ela tem uma importância muito grande para nós. Infelizmente, apesar de todo o trabalho que já tem sido feito, ainda precisa de muita conscientização dos moradores da Chapada. A gente precisa entender que a Chapada, acima de tudo, ela é como se fosse uma mãe, porque é ela que nos dá o nosso alimento. Mas muitas pessoas ainda não têm consciência disso e aí vem a questão da degradação ambiental, do desmatamento, tem trazido assim um desequilíbrio muito grande dentro da Chapada do Araripe. Então, a conscientização, ela precisa ser mais intensa, é fundamental e precisa ser feita mais intensamente na nossa comunidade. A importância da Chapada do Araripe para o município de Marcolândia é grande. É grande porque se a gente for prestar bem atenção, a Marcolândia é o único município existente em cima da Chapada do Araripe. Então, ela depende muito desse ecossistema. E esse ecossistema, atualmente, ele está sofrendo muito, porque está muito desmatado. O desmatamento é muito grande e aí vem afetando o clima na região, vem afetando a vida das pessoas que residem aqui em Marcolândia e na circunvizinhança. A Chapada do Araripe ela tem contribuído muito para o município de Caldeirão Grande, pois é dela que as pessoas tiram o seu sustento, tanto na agricultura como a questão da água para o município, é dela que vem também. O desenvolvimento do município está dentro da Chapada do Araripe. A APA da Chapada do Araripe é uma área de 1.063.000 hectares que envolve territórios dos 3 estados, Ceará, Pernambuco e Piauí, e é delimitada por cotas de altitude. No Ceará é acima de 500 metros de altitude, em Pernambuco 640 e no Piauí 480.
sendo 15 municípios do estado do Ceará, 12 do estado de Pernambuco e 11 do estado do Piauí. Então, a área de proteção ambiental da Chapada do Araripe foi criada em 4 de agosto de 1997, então, portanto, já tem 10 anos de existência. Hoje ela é de gestão do Instituto Chico Mendes, que é um instituto vinculado ao Ministério do Meio Ambiente com gestão do governo federal. Então, tem como objetivo disciplinar e regulamentar as atividades que aqui existem na área da Chapada do Araripe, sem que essas atividades possam ser degradadoras dos recursos naturais, ou seja, que possam ser ameaçadoras da fauna, da flora, dos recursos hídricos e dos testemunhos geológicos, enfim, da água subterrânea e todos os componentes do meio físico, né? Então, quando existem atividades que são degradadoras, como por exemplo a produção irregular de carvão nas comunidades, a má utilização da água das fontes, a utilização de agrotóxicos, e tudo isso nós buscamos fazer a gestão ambiental. Então, o que é gestão ambiental? É resolver esses conflitos ambientais possibilitando outras atividades que não sejam degradadoras. Meu Padre Cícero já dizia, não derrube o mato, pois ele atrai a chuva. Meu Padre Cícero já dizia, não toque fogo na roça, porque senão a terra fica cada vez mais fraca. Não crie os bois nem os bodes soltos, mas cercados, e deixe o pasto descansar para refazer. E meu padrinho lembrava que represa os riachos de 100 em 100 metros, mesmo que seja com pedra solta. E ele também dizia, não plante de serra acima, nem faça roçado em ladeira muito em pé, para que a água não arraste a terra e não perca a sua riqueza. Plante cada vez que puder, pé de caju, de sabiá ou outra árvore qualquer, até que o sertão vira uma mata só. E meu padrinho também falou, aprenda a tirar proveito das plantas da caatinga, como a maniçoba, a jurema e a favela. Elas podem ajudar a conviver com a seca. Faça uma cisterna no oitão da sua casa para guardar água da chuva. Gosto de ver esta serra aos meus olhos desdobrada. Que lindo pendão de guerra sob a noite enluarada. Defendendo-lhe o domínio, foi que em lutas de extermínio empenharam-se os cariris, com tribos guerreiras, fortes, traçando em seus contrafortes os feitos mais varonis. Serra Dourada me atende. Evoca lá do passado, sacis, caipora e duende, e todo o gênio encantado. Manda os que me conduzam pelos campos que eles cruzam a paragem sugestiva, a Lagoa do Ventura, de que ando em vão à procura e me foge sempre a esquiva.